Fala, Fabrício. Beleza? Opa, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, e você? Tudo jóia. Então, só vou dar uma introdução aqui para falar como que a gente começou, né? Eu conheço o Fabrício, acho que desde 2007. Nossa Senhora. Eu conheço aí o Fabrício desde 2007, então já são mais de uns 12, 13 anos, acho que, de parceria. O Fabrício, eu vou deixar ele contar, né, a história dele, mas ele já trabalha com práticas físicas, então a ideia de trazer essa live é justamente para mostrar para vocês um pouquinho da técnica, das outras técnicas da MTC, que não são tão, não vou dizer conhecidas, mas que não são tão lembradas quando a gente fala de MTC, né? Porque quando a gente fala de MTC, todo mundo só pensa em acupuntura, só pensa em terapia manual e acaba por aí, mas ela é muito mais rica, ela tem muito mais ferramentas que a gente pode aplicar. Então eu vou deixar a palavra agora para o Fabrício, para ele contar um pouquinho da história dele, como que ele chegou aí nessa área pra gente. Agora é com você, Fábio. Beleza, valeu aí, boa noite. Então, seguinte, meu nome é Fabrício, eu sou fisioterapeuta e eu fiz minha faculdade eu me formei na São Camilo, foi lá que eu conheci o André, inclusive, né? A gente tem bastante amigo em comum. Mas eu terminei a minha graduação em 2010 e depois eu fiz uma pós-graduação em fisiologia do exercício na USP, mas eu vi que o enfoque deles era muito voltado para musculação, então eu desisti do curso no terceiro mês. E depois disso eu fui fazer uma especialização na Unicid em práticas, terapias corporais e terapias manuais, posturais e manuais, aliás. E na verdade, assim, por que eu escolhi isso daí? Né? Por que eu fui fazer fisioterapia? Começou assim, na verdade. Eu era garçom, né? Trabalhava com bandeja, trabalhava de pé. E eu tive uma doideira na minha vida que eu fui para Bahia para trabalhar lá. Falei, pô, é um sonho, né? Trabalhar, morar na praia e tal. E voltei para cá sem dinheiro nenhum, sem emprego e as contas aqui correndo, porque eu deixei meu apartamento aqui e fui para lá. 3 meses, deixei meu quarto do jeito que estava, falei, eu já volto aí para arrumar. 3 meses depois eu voltei, duro, com todas as contas correndo e tive que começar a dar um gás no trabalho. Para resumir, assim, eu comecei a trabalhar dia e noite, dormir 4 horas por dia. Tinha algumas semanas que eu fazia isso não era sempre. Mas acabei desenvolvendo bursites e tendinites nos ombros. Tá? Hoje eu reconheço muito bem as estruturas que eu lesionei e por que eu lesionei. Mas naquela época não tinha conhecimento algum de corpo, muito menos consciência corporal. Eu andava com os ombros assim, Horácio. jogando a mochila para cima, né? Fazendo uma sobrecarga gigantesca que acabou impactando no ombro e eu não conseguia levantar os braços para escovar os dentes ou para comer alguma coisa. E nisso eu comecei a procurar tratamento. Eu fui procurar um acupunturista, que no momento ainda o cara usava laser, então eu achei bem esquisito, não gostei, fiquei com o pé atrás, né? Aham. E eu conheci um fisioterapeuta que ele fazia uma terapia que se chamava miofasciterapia, que hoje a gente conhece isso como terapia miofacial ou liberação de pontos gatilhos, os pontos gatilhos. Sei. E, bom, depois fiquei nisso durante um ano em tratamento, né, da lesão inflamatória que eu tive nos meus ombros. Depois que eu terminei o tratamento, o meu médico acupunturista, que ele era ortopedista, né, ele me falou assim, olha, você agora está livre da questão da dor crônica que você estava sentindo, a gente reduziu bem a questão inflamatória nos seus ombros, só que você precisa de uma atividade física que te dê consciência, que reforce os músculos que precisam ser reforçados. Falei, tá bom. Ele falou, você ia se dar muito bem fazendo Tai Chi Chuan. Aí eu falei pra ele, eu não vou fazer esse negócio de velho. E eu fiquei enrolando para cada dia que eu voltava lá, eu falava, e se eu fizesse Aikido, eu posso? Ele falou, não, Aikido é muito pelo contrário, você vai ficar mais machucado ainda.
E se eu fizesse yoga? Yoga é legal? Ele falou, yoga é legal, mas para você Tai Chi é melhor. E todas as coisas que eu falava para ele, ele rebatia com Tai Chi Chuan. Eu falei, putz, mal não vai fazer, né? Eu falei, deixa eu ir lá dar uma olhada nesse negócio. Eu já tinha visto aulas de Tai Chi, mas tinha achado bem monótono e bem chato, né? Ou como eu disse, uma coisa de velho. E daí eu fui fazer, né? Comecei a procurar, fui fazer uma aula, fui de calça jeans ainda para não fazer mesmo, só para ficar olhando. Aí a professora me chamou e falou, não, dá para você fazer sim, é tranquilo. E aí eu experimentei, fiz uma aula, mesmo sem saber o que eu estava fazendo e tal, eu já saí daquela aula sentindo alguma coisa. Já senti uma mudança no humor, no corpo, no bem-estar. Isso. E daí eu comecei a fazer, meu. Comecei a procurar eu procurei um lugar. Meu primeiro lugar que eu pratiquei foi no Sesc, da Consolação. Eu tive uma professora que eu acompanhei durante um tempo. E depois eu fazia 2 vezes por semana. Daí eu comecei a fazer 4 vezes por semana. Eu comecei a gostar bastante da prática. Desde o primeiro dia que eu fiz isso. E eu tô fazendo isso até hoje, na verdade. Eu pratico até hoje. Isso daí me levou a ser instrutor de Tai Chi Chuan. Depois de um ano de prática, eu fui procurar um curso para ser instrutor, para ser professor. Isso foi na Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan, que inclusive essa minha primeira professora do Sesc da Consolação era de lá. Sim. Depois de um ano, eu fiz o curso de instrutor. E quando eu estava na terceira parte do curso de instrutores, o professor falou que a gente fazia isso num sítio, num retiro, né? Era feito em forma de imersão o curso. Você vai e fica 2 semanas num sítio treinando de manhã e de tarde, tendo aulas técnicas, práticas e teóricas e filosóficas também. É bem interessante, na verdade. E legal. No final desse curso de instrutores, o professor falou que eles gostariam que as pessoas que fossem instrutores, né, de Tai Chi Chuan ou de Qigong tivessem uma formação na área da saúde. Aí eu pensei, putz, eu vou fazer fisioterapia. E aí disso, depois do curso de instrutores, eu fui buscar o curso de fisioterapia, porque na verdade eu não entendia muito bem a medicina chinesa. Era a história das energias que se interagem, como a energia do coração, o fogo do coração, que interage com o metal do pulmão. Isso para mim não fazia sentido nenhum, na verdade. Eu falei, putz, é legal, eu entendo, eu sinto que o negócio é bom, mas eu queria entender melhor. Aí eu fui fazer fisioterapia. E aí, durante as aulas de fisiologia e de cinesiologia e de biomecânica que a gente estava tendo, né, que a gente dividiu os professores, né, tivemos os mesmos professores que acho que são muito bons, foram muito bons, na verdade, na minha formação. Sim, sim. E aí, nessas aulas, eu comecei a entender o que a medicina chinesa estava querendo dizer. Falei, tá, porque eu via muitos processos que eles falavam que a gente via na medicina chinesa, só que a linguagem da medicina chinesa é muito simples, na verdade. A gente pensa de uma maneira muito complicada. E aí, você tem que entender o mais complicado para você entender o mais fácil. Isso mesmo. E aí, depois da faculdade, eu fui fazer uma pós-graduação que foi em terapias manuais e posturais. Cara, o meu TCC na faculdade foi sobre prática mental em cerebelopatia. Por quê, meu? Eu achei isso fantástico quando eu tive isso. A aula de neurologia que eu tive foi muito por cima o conceito de prática mental, de treino mental, mas eu já tinha visto isso e já tinha feito isso na prática, mas eu não sabia que tinha esse nome. No curso de Tai Chi. No meu curso de Tai Chi, o meu professor falou dessa prática, só que ele não deu esse nome. E aí eu fiz o meu TCC, a minha tese foi em cima disso. Foi em cima de práticas mentais em cerebelopatia. Fui estudar como que o cérebro age na questão mecânica do corpo. E quando eu fiz a minha pós-graduação, apesar de não ter tido Tai Chi Chuan, nenhuma prática chinesa na pós, o que eu achei fraco. Eu não achei fraco, na verdade, porque eu já tenho. Então, para mim, tá tranquilo, eu já tive. Então, mas eu acho que é uma coisa que deveria ter. Sim. Né? Porque até isso é uma das coisas que eu quero falar desse ponto de vista das medicinas, das práticas corporais chinesas, como um reforço de saúde preventiva, um reforço de sistema imune, que hoje a gente está vendo muito bem como é que a situação está, né? Pegando todo mundo que tem um sistema imune muito ruim.
Total. E, enfim, voltando para a pós-graduação, a minha tese de conclusão lá também foi com Tai Chi Chuan. Eu fiz uma pesquisa, era uma coisa muito mais simples do que o TCC da faculdade, Sim. mas foi com pacientes de DPOC e Qigong Tai Chi Chuan. Né? E assim, isso foi. Eu comecei ficando doente com a história, certo? Eu tive que buscar um tratamento, me indicaram uma coisa que eu estou fazendo até hoje, me fez mudar minha vida profissional, porque na época eu era garçom, trabalhava com um bar, com um restaurante. E hoje eu sou fisioterapeuta. E eu estou fazendo isso até hoje, né? Desde daquela recomendação médica, daquele tratamento que eu fiz o Tai Chi Chuan na prática, quis aprender mais, porque a coisa realmente é interessante, tem uma mudança no seu estado físico e mental que é perceptível automaticamente, logo depois da aula que você faz, eu pelo menos senti isso. E aí eu queria entender, na verdade, como que é essa história de você recuperar o seu corpo, como é que funciona, quais são os processos bioquímicos, imunológicos, físicos e mentais e psíquicos. Sim. E o meio permeia, né? E tô fazendo isso até hoje. Faz 17 anos que eu treino Tai Chi, que esse acidente, né, entrou na minha vida. Muito louco, né? Eu me machuquei para eu conhecer mais eu mesmo, na verdade, né? Eu mudei completamente o sentido da minha vida. Por isso que às vezes algum problema que você tem às vezes não é tão ruim, né? Você pode estar tendo a oportunidade de te mudar, né? De se mudar. Literalmente. É uma reflexão, né, que a gente tem, que é usada, né? Acho que toda crise traz algum ensinamento e a gente usa isso a nosso favor. Mas é legal. São 17 anos, meu. 17 anos aplicando. Sim, então, na prática, né? Em mim mesmo. E atendendo com essa técnica. Quantos anos você tem, Fábio? Olha, desde que eu fiz a faculdade, eu sempre pratiquei Tai Chi Chuan, né? Nesse tempo todo, na verdade. Durante a faculdade foi meio complicado, porque eu trabalhava no restaurante à noite e fazia a faculdade de manhã, então mal conseguia dormir, cara. E eu comecei a colocar o Tai Chi Chuan, na verdade, desde o primeiro momento que eu comecei a trabalhar, em qualquer atividade. Por exemplo, eu lembro nas aulas que nós tínhamos de terapias manuais, onde a gente tinha que fazer uma terapia manual e um determinado paciente, ele estava na maca. Sim. A altura da maca não permite que a gente tenha uma postura boa, então eu já baixava um pouco a minha base, ficava naquela postura do cavalo, que tem no Kung Fu, que é bem clássica, na verdade. E eu usava isso para mim mesmo, né, enquanto eu estava atendendo alguém. E eu sempre fiz um uso, na verdade, de terapia manual e de terapia postural. A terapia manual que eu uso muito é a terapia de ponto-gatilho, de liberação dos pontos-gatilhos. E depois eu entro numa sequência de terapia postural, que são os exercícios de Tai Chi Chuan que eu uso. Que, na verdade, eu aprendi desse jeito, né? Eu fiquei machucado, o cara me fez uma terapia de acupuntura, mas eu também tive uma liberação de ponto-gatilho. E uma reeducação postural, consciência. Então eu faço isso já desde antes da faculdade, né? Pelo menos antes eu já trabalhava com Tai Chi e depois da faculdade eu fiz a inserção do Tai Chi Chuan na minha prática clínica. Joia. Literalmente aplicou o que você viveu. Exatamente. Isso mesmo. Eu te pergunto, o que você sente de diferente? Sim. Que você fala assim, por que as pessoas não têm? Porque diabos, nenhuma faculdade dá essa oportunidade de ter uma modalidade, não é curso, eu não vou falar um curso, mas talvez uma disciplina que fale bastante dessa questão de consciência corporal, dessa questão de prática física oriental. Você acha que qual é a importância de uma instituição ter, dos profissionais, ou melhor, dos profissionais ter isso como um conhecimento prático clínico, né? De colocar a mão na massa, ter esse conhecimento e aplicar nos atendimentos? O que eu acho, cara? Eu acho que quando a gente estava na faculdade, cursando a nossa graduação, a história era muito... existe um preconceito, com certeza.
As pessoas falam que não existe estudo, mas na verdade existe muito estudo. As pessoas que não conhecem, na verdade, eu acho que na época que a gente estava na graduação, que estava acontecendo aquela famosa passagem de fase, sabe? Que você vai começar a quebrar conceitos clássicos. Os conceitos clássicos são bem difíceis de serem quebrados, porque são clássicos, né? Estão aí há quantos anos? E a gente tem uma tendência de ensino cartesiano. A gente aprende desse jeito. É muito complicado. E a medicina chinesa, ela entra numa questão que, para mim, as artes chinesas, as artes corporais, assim como as artes marciais, eu acho que elas têm uma característica muito fundamental, que eu vi muito pouco, na verdade, na minha graduação, que tem relação com a promoção da saúde. Uhum. Não é uma questão de vamos recuperar isso daqui. Na verdade, não. O pensamento, a filosofia é muito mais interessante, que é deixar você muito forte para que você não fique doente. Sim. Então, é isso que eles falam, né, que esses tipos de exercícios são para construir guerreiros mesmo. Literalmente. Literalmente, porque hoje a nossa guerra é diferente. Hoje a gente tem uma guerra que você precisa acordar cedo, você precisa ficar de pé o dia inteiro, você precisa carregar uma mochila, você precisa pegar o ônibus, você precisa ter uma energia para fazer tudo isso. Uhum. E a gente não se dá muita conta disso, na verdade, eu acho. Então, eu acho que essa questão da medicina chinesa não está na graduação. Eu acho que ela tem essa questão de que ela está tentando abrir porta. Por enquanto, o que se abriu da porta para a medicina chinesa foi uma fresta, na verdade. Mas ela está ali empurrando, está forçando uma entrada. Eu já tive a oportunidade de dar aula na São Camilo sobre medicina integrativa. Eles estão com um formato de medicina integrativa que foi interessante. Eu acho que é uma maneira de introduzir as pessoas. Mas eu acho que, como vindo de uma outra cultura, também tem essa questão desse bloqueio. Porque Até são duas visões, né? Sim, e eu acho que, pelo menos como professor de Tai Chi, eu tive essa oportunidade de ver, eu tirei essa conclusão, é uma hipótese, mas a pessoa começa a trabalhar com o corpo, ela começa a se ver, e tem muita gente que não gosta do que está vendo, e abandona os treinos. Enquanto desses 17 anos eu sempre dei aula de Tai Chi Chuan, e eu vi muita gente começando, e muita gente parando também. Eu vi poucas pessoas que continuaram. E assim, na minha opinião, o Tai Chi Chuan, acho que é uma das práticas chinesas uma das mais complexas, né? Tem outras também, mas é um negócio complexo. Ele é bem seletivo, ele é bem unificado. Ele faz com que você busque uma consciência do corpo como se fosse um todo. E na verdade ele é um todo. E, né? Então, eu acho que essa questão da medicina chinesa está sendo aceita aqui, principalmente nas faculdades, eu acho que está sendo quebrado isso. É que não quebra do jeito que a gente quer, né? Poderia fluir melhor, né? Mas o fluxo tá seguindo, tá andando, acho. Mas é bom. De prática clínica, Fábio, se você aplicou a técnica do Tai Chi e funcionou, quais são as patologias mais comuns que funcionou? Que Olha, teoricamente, tem mais resultado. Bom, mais comuns, na verdade, não posso dizer, mas eu trabalhei já com pacientes com Parkinson. E o Parkinson, infelizmente, tem uma questão crônica, né? Prolongado. E eu tive um paciente com Parkinson onde a resposta era bem interessante na questão da mobilidade. Tá? A gente tem que entender também que, por exemplo, tem níveis de pessoas com Parkinson, né? Você tem 4 níveis onde você pode estar com uma pessoa de um estado que vai de leve a um estado muito pesado, muito complicado. Por exemplo, no Promove, eu trabalho no Promove, né? Que é uma clínica da instituição São Camilo, que foi onde a gente estudou. O Promove é um lugar onde os alunos da área da saúde fazem estágios. Lá eu tenho um grupo de práticas chinesas que conta com 2 pessoas com Parkinson, uma pessoa com esclerose múltipla, 2 pessoas com esclerose múltipla, 2 senhoras com prótese de quadril e mais 2 senhoras com osteoartrose de joelho. Então é um grupo grande, é um grupo bem mesclado
E com essas pessoas, nesse nível que elas estão, das doenças dela, é tranquilo trabalhar, dá para trabalhar. Mas, por exemplo, esse paciente que eu estou te falando do Parkinson, ele já era num nível bem mais avançado e eu trabalhava com ele sozinho, individual. O que eu vejo é que a pessoa tem pesquisas, inclusive, que mostram que o Tai Chi é interessante na busca do equilíbrio, não só em idosos, como em pessoas com Parkinson. Sim, sim, sim. Em uma outra oportunidade, eu trabalhei numa pesquisa onde nós tínhamos pacientes de esclerose múltipla e pudemos observar também que foi em 24 semanas os pacientes tiveram uma melhora interessante, né? Tanto no equilíbrio quanto nos questionários de ansiedade e de depressão. Lindo isso, né, meu? Essas são as patologias mais complexas, na verdade, que eu fiz a aplicação do Tai Chi, mas eu acho que não só o Tai Chi, como o Qigong, os exercícios chineses, eles podem ser adaptados. É Sim. claro que tira bastante da característica do exercício marcial, mas não da questão Sim. de mobilização corporal e mental, Dessa consciência, né? Sim. Esse contato com o corpo é interessante. Tem uma frase que eu li uma vez que a pessoa fala que nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Exato. Então, essa questão de ser um corpo é muito diferente de ter um corpo. Na questão de você buscar essas conexões, tanto físicas quanto mentais. Certo? A meditação hoje está tendo um grande espaço no meio clínico e no meio das pessoas normais mesmo. As pessoas estão buscando mais essa oportunidade de entender, né? E se interiorizar, de ter uma consciência. E aí esse vírus que está acontecendo com essa quarentena, eu acho que está forçando as pessoas a fazer isso, na verdade. Acho que as pessoas estão precisando entrar um pouco. Total. Né? Você tem alguma dica aí para o pessoal fazer em casa? Olha... Sim, na verdade, o que eu posso falar? Esse exercício a postura de abraçar a árvore é a postura mais, para mim, é a mais interessante, na verdade, da medicina, dos exercícios chineses, porque é um exercício que tem 2.700 anos. Ele está relatado em textos chineses de 2.700 anos atrás. É um exercício muito antigo. Muito antigo. E o nome, ele em chinês se fala, eu não sei se eu vou fazer a pronúncia correta, mas qualquer coisa você me corrige. Jianzhong, que é o exercício de abraçar a árvore, que eu aprendi com esse nome, de abraçar a árvore. Mas eu acho que é esse mesmo. Mas ele quer dizer, assim, traduzido, ficar em pé como uma árvore. E você vai ficar o tempo que você conseguir, na verdade, nesse exercício. Você pode ficar de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Até 1 hora. Na verdade, os mestres dizem que você começa com 5 minutos e você vai progredir esse exercício até 1 hora. Quando você consegue passar de 40 minutos, esse exercício ele tem nível de exercício aeróbio, inclusive. Mas eu não sei se eu consigo te mostrar, porque eu estou segurando meu celular, na verdade. Ah, não. É bom porque deixa para uma segunda live, tá tranquilo. Sim, depois a gente pode melhorar essa coisa. Mas, pô, se você procurar esse exercício com esse nome de abraçar a árvore, ou em pé como uma árvore, postura do cavalo, que tem nos exercícios chineses, esse é um dos exercícios que eu recomendo sempre para os meus pacientes, na verdade. Se eu vejo que eles estão com uma dificuldade de fazer qualquer outro tipo de exercício, eu coloco esse exercício como o principal. E aí, se a pessoa aguenta mais, eu vou colocando mais exercícios conforme a responsividade da pessoa. Porque às vezes a pessoa também não quer fazer. Tem gente que já fala, eu não vou fazer. E eu não posso falar nada, né? Eu fiz isso. Sim. Quando eu comecei assim, então não dá para eu julgar as pessoas assim, né, mano? Tenho que deixar que a pessoa escolha. Mas esse exercício da árvore é o fundamental, eu acho. E de idade, Fábio? Que idade você recomenda o pessoal fazer? Olha, eu acho que na verdade ele é para crianças de 4 anos. Eu já tive a oportunidade de brincar um pouco com meu sobrinho. Com crianças é uma coisa que tem que ser muito mais lúdica, mais dinâmica. É óbvio que você não vai conseguir fazer um Tai Chi do jeito clássico com as crianças, mas
você consegue fazer bastante coisa bastante exercício de Qigong. Mas eu acho que de 4 anos de idade até a pessoa aguentar ficar de pé. Não tem, né? Eu acho que não tem. Dá até para colocar princípios, inclusive, com pessoas acamadas. Quando nós fizemos o estágio na UTI, muitas vezes a gente colocava os pacientes de pé, né, fora do leito. E eu já conseguia colocar algumas aplicações de alguns exercícios. Legal. Em alguns pacientes. Eu acho interessante. Na verdade, dá pra... É mais pra curiosidade, né? Porque o pessoal da China mesmo começa com 3 aninhos, né? As crianças já começam com 3 aninhos. Assim, meu, é um belo de um esquema, de uma técnica. Na verdade, não dá para se falar de uma técnica, porque o negócio é muito mais do que isso. É uma filosofia de vida, mas é um reconhecimento corporal. Você tem um conhecimento da organização do seu corpo no espaço, no tempo, muito, muito bom. Tá, isso muito complexo. Para que serve, né? Você ter um conhecimento do seu corpo? Isso te evita se lesionar, te evita se machucar, faz com que você perceba, por exemplo, quando você está trabalhando demais, com a cabeça para baixo, e você começa a sentir a sua nuca queimando. O corpo fala, né? Na verdade, ele dá toques para gente. Só que a gente está muito ocupado aqui com o mundo aqui fora e a gente não está percebendo o que o nosso corpo está falando. Total. Talvez seja esse momento que a gente está passando, talvez seja um ponto de reflexão da gente entender um pouco melhor da questão geral do que é o corpo, né? Ter essa consciência física, mental, emocional, energética. Talvez seja um bom ponto para as pessoas começarem a entender e visualizar isso, né? Olha, na medicina chinesa eles falam que o nosso corpo é uma réplica do universo, né? Total. O nosso organismo é um micro-universo e o universo é um macro-universo. E tem um autor que eu leio bastante, que se chama Thomas Myers, é o cara que escreveu Os Trilhos Anatômicos. Ele fala que o nosso ambiente corpóreo tá um lixo. Porque a gente é como se fosse ignorantes sinestésicos. Nós não temos noção do nosso próprio corpo. E Total. se você for comparar qual que é a noção do ambiente no mundo, também não estamos muito diferente, né? O mundo tá passando por um pedido de socorro, na verdade. Aí. Tá, quem tá aviso já. Eu acho interessante essa comparação dele, que ele fala do mundo com o nosso corpo. E, na verdade, o estudo desse autor é sobre tecido conjuntivo, tá? Sobre a face. Sim. A face tem sido bastante mencionada hoje em dia, é um tipo de tecido que está entrando no mercado também, né? Assim como a medicina chinesa está entrando no mercado, o tecido conjuntivo também está entrando. Então, acho que estamos mudando. Os ventos estão mudando sim, bastante. Creio que vai ficar melhor, na verdade. É bom essa evolução. Sim. Só uma pergunta, que talvez o pessoal não saiba. Essa relação do Tai Chi como arte marcial. Todo mundo acha que é atividade de velho, né? Pois é. Foi a primeira coisa que eu falei, né, pro meu médico, que eu não ia fazer esse negócio de velho. Na verdade, é assim, todos os movimentos do Tai Chi Chuan são baseados na arte marcial. A primeira coisa, na verdade, a arte marcial, a palavra marcial é bem mal interpretada, né? A palavra marcial tem a relação com a guerra, mas não no fato de você ir para a guerra, e na verdade é uma guerra que você trava com você mesmo. Então, o princípio básico dessa arte marcial, na verdade, é se conhecer. E aí, depois é conhecer o outro. Onde você vai interagir com outra pessoa através dos movimentos que são as coreografias, que são movimentos de ataque e de defesa. Sim, na verdade, o Tai Chi Chuan você aprende ele naquela maneira lenta e depois você tenta aplicar aquilo lá num momento de um ataque real. Eu vou falar que é bem complicado, é bem difícil, muito difícil. Sim. Posso dizer que já fui agarrado uma vez no metrô pelo colarinho, não reagi, fiquei quieto. Não consegui mostrar o movimento. Eu demorei umas 6 horas para eu conseguir mentalizar na minha cabeça como que eu ia fazer o movimento de acordo com o ataque que o cara me fez.
Sim, E aí o mestre fala, você precisa fazer o movimento até que ele seja natural para você. Ou sim, seja, então eu fiz muito pouco aquele movimento. Né? exato. Então, assim, quando o movimento vira natural para você? Até que você faça milhões e milhões de vezes. E milhões que eu falo são milhões e milhões mesmo. Não é tipo fazer 10, Uhum. 30 repetições. São milhões. Então, a prática de Tai Chi Chuan ela é baseada no movimento consciente, onde você realiza o movimento consciente e lento. Uhum. Porque é muito mais fácil você ter uma consciência de um movimento lento, do arco inteiro do movimento, do Sim, que um movimento muito rápido. E aí o sim, negócio acelera depois, né? O treinamento vem depois. E engraçado que o treino lento do Tai Chi, ele se complementa com o treino rápido do Tai Chi. E o treino sim. rápido Faz se sentido. complementa com o treino lento. É um yin yang. Eles nunca Exato. deixam de tá interagindo. E, Sim. meu, é muito engraçado como é muito difícil de se permanecer naquela linha do meio, que divide o yin Pô, e do yang. É o isso é louco. equilíbrio, né? Não dá, né? É a eterna busca da gente, né? Dá, mas é bem difícil. Mas é tranquilo. E Daí eu aí te a parte pergunto. marcial, só para concluir, cara, a parte marcial, na verdade, ela demora para você começar a entender de verdade, mesmo num nível bom, 30 anos de treino. No mínimo. No mínimo. Eu tô com 17 anos de treino, agora que eu já sei apanhar, na verdade. Já consigo apanhar. O ataque é muito mais complexo. Então a nossa mente cartesiana, que toda hora se breca, por quê? Por quê? Por quê? Impede com que o corpo funcione como. Flui. Então a nossa mente racional, de acadêmico, É, impede que padrão. o corpo de animal funcione. Então é uma coisa natural, antinatural, que fica numa briga complexa e até você achar esse equilíbrio. Na verdade, para mim, é esse que é o sentido da vida, né? Conseguir Sim. equilibrar o cérebro com o coração, né? Razão com emoção. Ter esse equilíbrio é o yin yang, né? É a eterna É busca, a literalmente. eterna busca. Não tem nem como travar a brincadeira. Aham. Ah, mas é legal, bacana. E aí você me fala assim, você fez 17 anos, você acha que quanto tempo para pegar o primeiro movimento bem? Quanto tempo você acha que você demorou? Olha lá. Então, na verdade, eu tinha essa questão de fazer o movimento bem. Mas, na verdade, a questão não é a perfeição do movimento. Você está buscando o movimento perfeito, mas quando você começa a fazer um treino, ele não vai sair perfeito. Exato. E aí, só porque ele não está perfeito, ele está errado? Isso. A E ideia é. na verdade, é assim, uma das coisas que o meu professor me falava de Tai Chi é que você, enquanto estava praticando a forma, né, que são o conjunto de movimentos, é uma maneira de você se aceitar quando você erra. Então, na verdade, o erro, acho que até o erro é uma coisa bem ocidental, né? Exato. E tem o ditado que fala, né? Errar é humano. Total. Partindo disso daí, o meu TCC, né, minha tese de conclusão na faculdade, que foi como prática mental, foi com prática mental. Na prática mental, a gente estudou muito o cerebelo. E o cerebelo é um banco de dados de movimento que você tem no seu cérebro. E enquanto você faz o movimento, o cerebelo registra. Você faz de novo, registra. Por isso que você vai fazer aquele movimento milhões e milhões de vezes e o seu cerebelo vai registrar tudo aquilo. E aí, quando você for fazer o movimento, o seu cerebelo já vai corrigir isso antes de você errar, mesmo que você vá fazer errado. Então, sabe, o movimento ele parte de uma coisa que pode não ser tão perfeita, mas Sim. você vai ter que aceitar e ele vai ser aperfeiçoado. Não vou te falar que é assim, por exemplo, nos ensinamentos clássicos chineses, eles não passavam para um segundo movimento enquanto você não aprendia a fazer direito o primeiro. É isso Ah, aí. isso tem uma base boa, né? Porque você vai trabalhar uma perfeição e uma consciência. Uhum. Mas para a pessoa demorar a pegar toda a sequência de Tai Chi, demora pelo menos 1 ano e meio. 1 ano quando a pessoa é bem aplicada, mas não quer dizer que ela vai fazer aquilo bem polido, Perfeito. É. perfeito. Sim. Mas estamos, na verdade, correndo atrás disso, né? Dessa lapidação, dessa perfeição. Isso é Sim. controle motor, né? Isso é uma Total. outra questão que o cerebelo trabalha, né? E o negócio te dá um bem-estar porque acho que você para e fica em consciência com você mesmo.
consciência em cada ponto do seu corpo, na verdade. Porque essas práticas são bem minuciosas. É bem detalhista, na verdade. Muito proprioceptivo. Total. Tá? Uma pergunta aqui que eu recebi. Fala. O Tai Chi, ele lembra bastante, ou lembra alguma coisa do Kung Fu? Sobre as posturas Sim. dos animais? Na verdade, o Tai Chi também é um Kung Fu, né? O Kung Fu, na verdade, é uma palavra que quer dizer uma prática. Aqui, o Kung é uma coisa que você aperfeiçoa, certo? Opa. Então, o Tai Chi, na verdade, é um tipo de Kung Fu também. E os movimentos dos animais não é necessariamente um movimento que está relacionado com uma posição de um animal, mas ele está relacionado com uma história chinesa, por exemplo. O Tai Chi ele tem movimentos que falam que o sol nasce e o sol se põe. Depois tem movimento que você acaricia a cauda do pássaro. Uhum. Depois tem movimento que você rola para trás, empurra a montanha, faz um chicote. Então, na verdade, ele vai passeando por várias exemplificações. Como eu disse, né? Eles falam de uma maneira muito simples, na verdade. Então, Total. os movimentos eles têm relação com alguma história chinesa. E essa história chinesa pode ter algum animal. Na verdade, ele não é bem aquela história da postura dos animais. Tem outras lutas chinesas, outras artes marciais chinesas que têm essa característica. Mas o Tai Chi não é assim, na verdade. É um conjunto de 103 movimentos, que é a forma longa, e você vai aprender a fazendo esses movimentos. Esses 103 movimentos, você vai fazendo o Kati, né, que se chama. É a coreografia onde você vai apresentando uma inter-relação com os movimentos. Na verdade, é um desencadeamento. Então, quando um movimento começa, ele vai terminando e depois desse término já segue para outro. Então, eles chamam isso de o grande encadeamento. São 103 movimentos e você vai demorar... Na prática, todos os movimentos terminam em 499 movimentos. Você demora 45 minutos para fazer. Então, é uma meditação longa, que tem um trabalho bem interessante do ponto de vista de fortalecimento de pernas, de membros inferiores como um todo. E o que eu acho interessante é que nos braços, por exemplo, né, se a gente for comparar a lesão que eu tive nos ombros, o Tai Chi Chuan te ajuda a trabalhar exatamente no reforço muscular dos músculos que eu estava em deficiência e por isso que eu tive a lesão no meu ombro. Então eu consigo entender isso anatômica e biomecanicamente da lesão que aconteceu no meu ombro e por que o fortalecimento é interessante. Joia. E dá para evitar cirurgia com Tai Chi? Olha, depende. Do quadril. Depende muito, isso é uma coisa que precisa ser muito bem avaliada, não dá para generalizar, né? Por exemplo, eu creio que se eu não tivesse feito nada na minha questão do meu ombro, eu poderia ter ido para uma cirurgia, talvez. Mas não fazer nada mesmo. Continuar do jeito que estava. E assim, com dor eu acho impossível você continuar, né? Mas, não sei, cara. Tem gente que consegue, né? Sim. Pois é. Mas tranquilo. A pergunta do Will aí, ó. Em quais casos você utiliza o Tai Chi para reabilitação? Neuro, orto, cardio, caso agudo, caso crônico? Olha, neuro, como eu falei, né? Eu já usei para pacientes de... Na verdade, a minha primeira participação com o Tai Chi Chuan foi numa pesquisa que era relacionada com um atraso na demência leve em idosos. A segunda vez foi o paciente com Parkinson. Depois eu trabalhei com um grupo de esclerose múltipla. Então, essas questões neurológicas eu já tive essa oportunidade. Eu já tive um paciente que, na verdade, eu fazia uma mistura de Tai Chi Chuan com Kabat, que era um senhor que teve uma sequela de AVE. Legal. Foi o único paciente de AVE que eu fiz isso. Achei bem interessante, na verdade. Sim. Ortopedia, já tive pacientes com osteoartrose de joelho, tá? Foi interessante. Eu senti que teve uma... E também assim, né? De novo, reforçando a história de que dependendo do grau que a pessoa se encontra também. Sim. Tá?
Fazer uma Dependendo do avaliação. grau, até o benefício pode ser mais lento ou menor, ou menos perceptível, né? Uhum. Cardio, já tive um paciente que fez uma revascularização do miocárdio. Trabalhei durante 1 ano com essa pessoa. Trabalhava com um frequencímetro e com um oxímetro. Então, ia acompanhando a frequência cardíaca da pessoa, junto com a saturação do oxigênio, aferia a pressão a cada 5 minutos, né? Ah, legal. Show. E eu achei interessante, cara. Animal. Pô. Né? Do que mais que ele perguntou? De neuro, Orto, cardio. E caso agudo ou caso crônico? Olha, na verdade, o Tai Chi Chuan ele é bem interessante para questões crônicas, para dor crônica principalmente, cara, porque existem alguns estudos que falam sobre mindfulness, que eles mostram que a pessoa ela tem muita dor, na verdade, porque ela não se mexe, ela não faz o líquido circular no seu corpo, ela tá ali estagnada, né? O que a medicina chinesa chama de estagnado. E o Tai Chi Chuan ele vai fazer com que você vá mexendo esses tecidos aos poucos. Por exemplo, essa relação do tecido facial que tem sido observada com a mecânica do corpo e o sistema imune do corpo, é um dos tecidos, por exemplo, que você cria muita aderência com falta de movimento, com encurtamento. Tá? E é um tecido que influencia direto a questão mecânica, acaba sendo influenciado na questão imunológica, na questão circulatória, né? E quando eu digo circulatória, eu estou querendo dizer numa circulação não do sangue, né? Dos líquidos linfáticos do corpo. A energia, né? Na verdade. Mas então, peraí. Tranquilo, vai vivendo. Bom. Então, essa questão aderências, por exemplo, quando você não faz uma movimentação adequada do seu corpo, do jeito que ele nasceu para ser, aliás, se a gente for observar como que os seres humanos eram no período neolítico, Nossa. bem atrás, antes da agricultura, e como o homem é hoje, depois da agricultura, as questões mecânicas já foram modificadas. Hoje você não faz tanto esforço quanto você fazia antes. Sim. Então você não utiliza o corpo do jeito que você utilizava antes. Isso eu creio que já cria bastante aderência e falta de movimentação entre camadas musculares no seu corpo. Né? Por exemplo, uma vez eu atendi uma pessoa que ela fez uma cirurgia para colocação de prótese e ela acabou tendo uma aderência do prótese mamária, né, no seio. E ela acabou tendo uma aderência do peitoral maior com o peitoral menor. Então ela perdeu 50% da abdução do braço. E isso foi sendo liberado com terapia manual e alongamento e exercício. Sim. Joia. Só pergunta aqui da Rô Rinaldi. Para esclerose múltipla, funciona? Tem resultado? Tem. Na esclerose foi, pelo menos na pesquisa que nós fizemos, o estudo que a gente fez revelou que o equilíbrio deles melhorou e tinha algumas questões de, por exemplo, teve uma senhora que falou que a questão de evacuação dela melhorou, porque os pacientes eles são muito constipados. Eles permanecem, sim, são constipados, permanecem com muita imobilização. E um dos exercícios que a gente colocava lá é de torção do tronco, né? Inclinação de tronco com respiração sustentada. Então, o pessoal... Além do que, o trabalho em grupo, dependendo do clima que você cria ali, já tem um conceito terapêutico só pelo social, da pessoa estar ali. Sim. Então, tem muito como que você conduz essa história. Eu não me lembro de mais alguma outra questão que para a esclerose múltipla seja positivo, né? Na questão que a gente trabalhou foi a questão do equilíbrio, que foi observada uma melhora, na questão da evacuação dessa senhora. Eu não me lembro se teve outras pessoas que relataram, nem lembro se isso estava sendo investigado na pesquisa, na verdade. E questionários de bem-estar, né?
de Sim. qualidade de vida, de como que a pessoa se sente com ela mesma. Isso é uma coisa interessante, né? Às vezes Total. você vai observar que dentro de pessoas com esclerose ou Parkinson ou uma demência, você não vai ter uma regressão do quadro, Uhum. né? Mas se você consegue criar um ambiente que proporcione uma qualidade de humor para a pessoa mais interessante, já está válido, né? Porque a gente pode passar pelo conceito, né, de saúde. Saúde não é só falta de doença, né? Tem uma questão Exato. social também. Sim, E sim. acho que se você consegue chegar nesse ponto é interessante. Teoricamente, se você conseguir associar no teu atendimento, no seu tratamento, com suas técnicas, teoricamente tu enriquece, né? Sim. Aham. Já é. Mas tem mais 10 minutinhos. A gente já vai. Quem tiver pergunta já vai mandando aí, que eu não estou recebendo aqui. Pelo menos aqui na caixinha do Telegram. E aí, a pergunta aqui não quer calar. Como funcionam essas aulas aí, hein? É curso? Como é? É um curso, uma pós, uma especialização? Ah, para você virar professor, de instrutor? Isso. Quem quer virar, É, né? na verdade é um curso onde você faz uma formação, por exemplo, de Tai Chi Chuan. É um curso que são realizados em 3 módulos. São 2 opções, né? Pelo menos o lugar que eu fiz, né? Que é na Sociedade Brasileira de Tai Chi. O curso é feito em 3 módulos de 15 dias. Onde você vai para um sítio, fica num sistema de imersão, treina de manhã, à tarde, à noite, dorme, janta, almoça falando de Tai Chi. Tem Legal. um conteúdo bem interessante, eu acho que é muito legal, porque você até sai da cidade, se você tiver a oportunidade de fazer. Isso são 3 módulos que acontecem no começo do ano e no meio do ano. Então tem em janeiro e julho, né, que aproveita as férias de janeiro e as férias de julho. Legal. Ou tem um outro sistema que você pode fazer em 2 anos. Eu acho que são em 2 anos, não tenho certeza, não me lembro. Tá. 2 anos, um final de semana por mês. Tá, Aí já. é feito aqui em São Paulo mesmo, você não precisa se deslocar, é tranquilo, na Pamplona, perto do metrô Trianon. Ah, E esses cursos de Qigong também podem ser feitos no sítio, nessa maneira de imersão, ou aqui na cidade de São Paulo, feito em alguns finais de semana. Tá? Você tem alguns tipos de Qigong, então depende do qual você quer aprender. Todos são bem positivos, na verdade, para uhum. a questão terapêutica, para a área clínica, para a saúde, né? Tá. Dessas atividades chinesas, teoricamente, quais são as que são mais fáceis de encontrar? Assim, mais Tai Chi, mais Qigong? Mais Tai Chi e Qigong. Teoricamente, São as duas mais simples, na verdade, de se achar por aí. O Tai Chi ele tem alguns estilos, assim como o Qigong tem alguns estilos também. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, é um lugar que tem bastante Tai Chi Chuan. Não falta. E sempre que tem Tai Chi Chuan, tem Qigong junto, porque o Qigong seria uma espécie de aquecimento para o Tai Chi Chuan. Então as aulas funcionam dessa maneira. Você faz um Qigong, que seria um aquecimento, e depois você faz um Tai Chi Chuan. E legal. depois, para as pessoas que já têm o interesse, têm um tempo de prática mais avançado, dá para fazer a parte marcial também. Legal, show. Pergunta do Marcos aqui. Liang Kong tem a ver com Tai Chi? Liang Kong? Então, na verdade, assim, é Liang Kung. O Liang Kung, ele é um tipo de Tai Chi, de Qigong, aliás. Então, Tá. assim, o Qigong, ele pode ser Patuan Chin, pode ser Uhum, Liang Kung, pode ser Xian Kung. Tem vários tipos de Qigong. O Liang Kung é um deles. É entendi. um tipo de Qigong que é interessante, é leve, de leve para moderado, tá? Já é. E digamos assim que o Liang Kung ou o Qigong, eles não são Tai Chi. Mas o Tai Chi, ele é um Qigong. Então é como se fosse, ele está inserido lá no meio, Tá. entendeu? Porque são exercícios que fazem mobilização do corpo, como flexão de joelho, É, respiração profunda, enfim, mobilização neurodinâmica, sim. né? A pergunta é, ó, existe modalidades diferentes de Tai Chi?
Sim. Os estilos clássicos de Tai Chi, na verdade, são cinco. Tá? Eu tenho estilo Wu, estilo Sun, outro estilo Sun, o estilo Yang, que é o que eu pratico, e o estilo Shen. O estilo Shen, na verdade, é o mais clássico e foi de onde todos os outros se derivaram. Uhum. O mestre do meu estilo de Tai Chi, ele é a quinta ou sexta geração da família dele. Enquanto que o estilo Shen, o mestre descendente, é o 19º da geração. Então o estilo Shen é muito mais antigo do que os outros estilos. Eles se basearam nesse estilo. E o estilo Shen também ele é bem mais, ele é marcial. Tem uma característica mais marcial, mais enérgico, tá? Tá, E legal. o estilo Yang ele é mais alongado, mais lento, menos marcial. Mas todos são marciais, na verdade. Tá. Só mais a outra pergunta aqui. Ele tem a ver, essas classes de Tai Chi, eles têm a ver com as províncias diferentes da China? Tipo, cada província da China tem algum estilo específico? Olha, não sei dizer se está relacionado com províncias, mas na verdade o Tai Chi Chuan, ele tem relação com as artes marciais internas, que Uhum. está relacionado com a montanha Wudang. Hum, E os outros Kung Fus, que são esses mais característicos de luta, que tem o estilo do tigre, do gafanhoto, da hum. cobra, do leão, esses são da montanha. Quais são as duas montanhas que existem? Pô, tá, aí você me fodeu. Eu sei que uma É, montanha é taoísta e a outra montanha tem uma característica budista, que são isso, onde tem os monges Shaolins. isso. Só que eu não vou lembrar o nome, não. Então, eu também não me lembro direito, mas tem relação com essas duas questões. Montanha Wudang e acho que Templo Shaolin, não tenho certeza. Não Tá. sei se é uma montanha, enfim. E aí o Tai Chi Chuan, na verdade, ele surgiu dos monges taoístas, que era a grande... as pessoas que começaram a fazer esse tipo de treino. E depois ele partiu para essa família Shen. E depois para as outras famílias que uma foi nascendo da Levando. outra. Eu não sei te dizer que se são de províncias ou não. Eu lembro dessa questão desse surgimento através dessas duas Duas montanhas, onde frentes. um ensinamento era externo, com questão de você expandir a energia, Uhum. e o outro era de trabalho interno, que era onde você começava o trabalho por dentro, na verdade, né? Fazendo um Sim. movimento lento, com meditação, com outra característica. É a mesma coisa da acupuntura, né? Tem duas escolas, né? Ah, eu também não vou lembrar, mas acho que é a escola da água e a escola da terra. É o mesmo esquema. E Yang, né? Exato. Então aí Uhum. você sempre tem essa característica. Mas é legal saber essas. Ah, beleza. Bem, já estamos encerrando. Só vou pedir aqui. Como que você atende? Você atende? Você dá aula? Como funciona isso aí, Fábio? Olha, eu dou aula, na verdade, e no momento eu não estou dando aula regular em lugar nenhum, mas eu dou aula particular ou eu dou aula em cursos, na verdade. Eu dou aula numa pós-graduação que é feita pela USP Leste, que é em medicina chinesa, mas o foco dessa prática, dessa pós é nos exercícios corporais. Legal. E eu atendo também os atendimentos fisioterapêuticos, que na verdade, dependendo da pessoa, eu tenho um consultório que eu atendo que é no Ipiranga e eu tenho Uhum. um consultório que fica em Pinheiros. Eu tenho essas duas possibilidades de atendimento. Joia. Bem, a gente já vai encerrar, né, essa live aí. Agradecer o Fabrício aí pela oportunidade de conversar contigo. Eu que agradeço. Quem tiver dúvidas, tá o Insta dele. Qualquer coisa eu deixo o Insta. O Insta tá no meu feed. Uhum. Então, vocês podem mandar mensagem para ele, conversar com eles. Se vocês quiserem outra live de prática, vocês me avisem que a gente monta também. Não tem problema. E com informações adicionais aí. E quem tiver dúvida, enche o inbox aí do Fabrício. Vamos encher ele, deixar ele xarope de pergunta. E tamo aí. Agradecer a todo mundo que tá aí. Fabrício, quer deixar algum recado aí?
Opa, eu é que agradeço aí a oportunidade aí, bem interessante, já estamos tentando trabalhar junto aí faz um tempo, né? Só uns 10 anos. Só. E estou à disposição, qualquer pergunta, qualquer esclarecimento que eu possa dar. E aguardem que logo mais a gente vai, depois da pandemia, os que sobrarem, nós vamos fazer alguns cursos tanto de prática chinesa quanto de terapia, de fisioterapia, né? Terapia manual. Isso. E é isso, agradeço aí. Tamo aí. Só para deixar um spoiler, vai ter imersão, hein? Então quem gosta de imersão aí, se prepara que a gente vai montar alguma aí. Beleza? Isso aí. Então, agradecer a todo mundo. Muito obrigado. E eu vou finalizando aqui, beleza? Lembrando, Falou. essa live vai pro YouTube, beleza? Então, quem não conseguir assistir, assistiu pela metade, né? Vocês conseguem compartilhar aí. Eu vou baixar agora já, eu vou deixar no YouTube. Beleza? Então, muito obrigado. Agradeço aí de coração. Boa noite. Valeu!